Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e toda sexta-feira 13 tem um Sexta-feira 13 aqui no canal. E hoje é a vez de Sexta-feira 13 parte 5, Um Novo Começo, de 1985, que é o famoso filme do Jason que não tem Jason. O que aconteceu é que em 1984 saiu o Sexta-feira 13, o capítulo final, filme no qual o Tommy Jarvis, criança interpretada pelo Corey Feldman, mata o Jason, era pra ser o final conclusivo da franquia, mas é claro que como aquele filme foi bem pra cacete de bilheteria, os produtores queriam continuar. O problema é que eles tinham acabado de matar de uma vez por todas o assassino dos filmes deles, né? E todo mundo sabe que a coisa mais importante dos filmes do Sexta-feira 13 é a continuidade, né? Que tem que respeitar. Mas piadas à parte, eles não podiam só trazer o Jason de volta sem justificativa. Então a saída foi fazer um filme com um Jason falso, um imitador assassino. Mas que pra todos os efeitos funciona exatamente igual o Jason funciona pra um filme dele. Esse é o lance bizarro desse filme, né? Que ele acabou sendo um dos mais odiados da franquia, porque o assassino não é o Jason, ele é um cara vestido de Jason. Mas toda vez que eu revejo esse filme, eu acho ele mais divertido e acho que isso não faz diferença nenhuma. Não é como se o Jason fosse uma figura marcante nos filmes por conta da atuação cheia de camadas dele, ou por conta da grande personalidade do personagem. Ele é só um cara de máscara de hóquei que mata todo mundo. E isso o Sexta-feira 13 parte 5 tem. Tirando a revelação final, ele tem exatamente a mesma participação que o Jason teria num filme do Sexta-feira 13. O que tem de diferente nesse filme, na real, eu acho que é toda a personalidade do filme. É uma parada muito esquisita. Ele foi dirigido por um cara chamado Danny Steinman, que começou a carreira dele dirigindo filme pornô nos anos 70, e é mais ou menos essa vibe que ele trouxe pro Sexta-feira 13. Esse é um Sexta-feira 13 que parece um filme sujo, esquisito de exploitation dos anos 70. Ele tem um monte de personagem muito caricato, ele tem uso de drogas pesadas, e era pra ser um filme do Sexta-feira 13 com muita nudez e com muita morte. O Danny Steinman dizia que eles praticamente filmaram um pornô no meio do mato de tanta cena de nudez que eles fizeram, e esse também é o filme que os produtores da franquia colocaram aquela regra famosa de que para manter a audiência engajada tinha que ter uma morte a cada 8 minutos de filme. O que beleza, daria pra ser o Sexta-feira 13 mais brutal de todos, talvez, mas como de costume teve muita influência aqui dos órgãos de censura, a MPAA tirou quase toda a nudez e o gore do filme, então acaba que é um filme do Sexta-feira 13 que não tem tantos efeitos assim, o que sobrou dele foi essa vibe esquisita anos 70 e os personagens bizarros. E eu acho que é um filme que é muito engraçado por conta de todos esses exageros, e eu não sei o quanto disso é proposital ou não. Eu só sei que a primeira vez que eu vi esse filme, eu caguei pra ele, achei qualquer coisa. Mas toda vez que eu revejo ele, eu acabo me divertindo mais e gostando mais dele. Mas antes de falar mais, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Sexta-feira 13 5, o que vocês acham desse filme, e deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo, e se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, e também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? E claro, se são Trashback, os spoilers estão sempre liberados, então estejam avisados, né? Então, tendo dito isso, Sexta-feira 13 parte 5 se passa nesse lugar chamado Pinehurst, que é um reformatório para jovens problemáticos que tá ali na beira do Crystal Lake, talvez. Meio que não tem lago nesse filme, só tem um riacho meia boca que aparece em uma cena só, então não sei dizer se é lá. O Tommy Jarvis, o protagonista do filme anterior, ele volta aqui, só que agora mais adulto, e ele tá nesse reformatório, só que o que acontece é que aparece um brutamontes com uma máscara de hóquei que começa a matar todo mundo, né? Porque é um filme do Sexta-feira 13 e essa é sempre a trama desses filmes. E o que eu acho meio bizarro aqui, olhando a obra como um todo, é que esse é um filme que meio que não tem um protagonista direito. Tecnicamente é o Tommy Jarvis, né? Ele é o personagem que tem mais foco no começo. Ele é o personagem do outro filme que voltou, só que agora mais velho e mais traumatizado, então é pra ele ter um protagonismo agora. E o lance dele é que ele ficou internado a vida inteira dele e tá indo pro Pinehurst pra ver se lá eles conseguem curar ele de alguma maneira. Só que é um personagem que é meio sem graça. Esses traumas que ele tem com o Jason acabam sendo a maior caracterização dele. O filme inclusive abre com uma sequência de pesadelo que é bem canastrona. Ele começa com o Corey Feldman brevemente reprisando o papel dele de Tommy Jarvis do filme anterior. Acho que é um jeito de mostrar pra gente ali no corte
forte, né? Do personagem acordando desse pesadelo, que o Corey Feldman e o John Shepherd aqui são o mesmo personagem. Só que essa sequência de sonhos só não funciona muito. Primeiro porque o Corey Feldman, obviamente, não tava no set junto com o resto da galera filmando ela, porque ele nunca interage diretamente com nada que tá acontecendo, só tem uns planos que são ele reagindo ao que tá rolando com umas expressões ali, e ele no meio do mato só. O que rolou foi que ele gravou isso separado de fato, gravou essa parada no quintal da casa dele, no dia que ele tava de folga da gravação dos Goonies, que tava rolando ao mesmo tempo. Então já tem essa montagem meio bizarra ali que o personagem do Tommy Jarvis tá sobrando. Mas o conceito da cena toda é meio esquisito, né? Que é ele indo até o túmulo do Jason Voorhees, e daí ele vê dois caras aleatórios desenterrando o Jason numa noite chuvosa. O Jason imediatamente acorda, mata os dois caras e vai atrás do Tommy Jarvis. E como eu disse, eu não sei o quão autoconsciente esse filme é, porque parece muito que eles fizeram isso tudo como se fosse uma piada. Eles colocaram essa sequência zoada aqui, que o Jason só revive sem motivo, que ele já estava enterrado com a máscara de rock, com o figurino tradicional dele. Daí ele imediatamente acorda e vai matar a gente. Parece que fizeram isso aqui só pra galera achar que o filme de fato ia começar assim, que ia ser uma continuação direta sem sentido. Sendo da franquia Sexta-feira 13, eu não duvidaria. Mas aí depois o Tommy Jarvis acorda e mostra que vai ser um filme que vai pegar de uma parada diferente ali. O que eu acho engraçado disso é que é meio que exatamente o jeito que o Jason vive começa depois, né? O filme 6. Só que naquele filme, essa cena tá realmente acontecendo ali pro Jason reviver, só que ela com certeza é feita de piada mesmo. Depois dessa cena inicial, né, a gente tem o Tommy Jarvis menos icônico do cinema, que é o John Shepherd, e o que estraga desse personagem pra mim é que parece que eles estão o tempo todo usando o trauma dele pra fazer ele não ter personalidade nenhuma. Ele tá o filme todo de cara fechada, não tem quase nenhuma fala, não tem muita nem oportunidade pro cara interpretar e mostrar alguma emoção ali. Toda a cena que mostra ele chegando em Pinehurst, e aí tem o personagem do Red, a criança lá, que dá um susto nele, e daí ele pega uma máscara e dá um susto de volta na criança. Conecta um pouco no outro filme, que tem aquelas máscaras que ele fazia quando era criança, e também vê que ele meio que se identifica nessa criança ali, né? A cena podia funcionar, criar uma relação entre esses dois personagens, mas o personagem não tem carisma nenhum. Ele só tá parado com cara de bunda o tempo todo, até quando é pra ele tá fazendo uma pegadinha com os outros personagens ou tendo uma interação divertida ali. E eu acho que o personagem é feito desse jeito porque o grande lance desse filme é que ele tá tentando o tempo todo criar essa dúvida se é o Tommy Jarvis que tá matando a galera ou se é outro assassino. Até a justa posição das cenas ali na montagem fazem isso. Toda vez que alguém é assassinado sem a gente ver quem é, corta pra uma cena do Tommy Jarvis acordando, suando de noite. E daí conecta também com essa coisa do trauma, né? Que ele tem várias visões do Jason ao longo do filme, que parecem estar lá pra mostrar que é como se ele estivesse se transformando no Jason, né? Tem esses momentos que são meio caricatos até, né? O Tommy Jarvis tomando remédio, e aí ele olha pro espelho do banheiro e vê o Jason atrás dele. Ou ele olhando pela janela e vendo o Jason parado olhando pra ele igual o Michael Myers. É aquele tipo de cena que a gente tem que pensar, é piada que eles estão fazendo com esses clichês de filme, ou é um clichê de filme sendo feito na moral? Eu não sei. Mas essas visões pelo menos acabam tendo um propósito na trama ali pra desenvolver o personagem, porque o tempo todo no filme ele sabe que são visões, que o Jason não tá lá de verdade. E no final, quando ele vê o assassino vestido de Jason na frente dele de fato, ele acha que é uma visão, ele fica lá paralisado de medo esperando passar. Ele só vai tomar atitude quando o assassino ataca ele e ele percebe que a parada é real. O que não tem muita utilidade é esse Tommy Jarvis ser sarado e ser um lutador de MMA bolado. Isso não faz sentido nenhum. Parece ser outra coisa que tá preparando ele como um assassino ali, né? Ah, ele é forte, ele é agressivo, então ele consegue fazer essas mortes mirabolantes que estão acontecendo ao longo do filme. Mas, cara, isso não faz muito sentido pra trama, a não ser que o Tommy Jarvis estivesse internado numa academia todos esses anos. Porque ele sabe lutar pra cacete, cara, em umas cenas que vem do nada, e acaba sendo engraçado de tão destoante que é. O cara chega e faz uma pegadinha com o Tommy Jarvis, do nada ele pega o maluco nas costas e quebra ele em cima de uma mesa igual o WWE. Tem uma cena de luta enorme dele socando o vizinho do lugar na porrada e uma cena bem coreografada até. E o foda, cara, é que eles estabelecem isso o filme todo, de que ele tem esses surtos que do nada ele sabe lutar, pra no final ele não ter uma cena de luta decente com o Jason, cara. Então assim, todas essas características estão lá porque o filme ele quer claramente que a gente suspeite que ele seja o assassino. O problema também é que pra isso funcionar, a gente vai ter que tirar do nosso protagonista tudo que faz dele um protagonista interessante. Porque pra gente suspeitar dele como assassino, a gente não pode
pode saber tanto sobre ele assim. Então ele fica lá caladão, não tem carisma, não tem objetivos, não tem muito desenvolvimento por boa parte do filme. E eventualmente, quando os assassinatos começam a ficar mais frequentes na trama, o Tommy Jarvis só desaparece. Então assim, eu não diria que ele é o protagonista, porque ele só não tá lá por boa parte do filme. E daí o filme tem um problema terrível de personagem, porque quem tem que carregar a trama quando o Tommy Jarvis não tá lá, também são os personagens chatos, cara. Tem essa loura Final Girl genérica, que é a doutora do lugar, chamada Pam Roberts, provavelmente uma das piores Final Girls da franquia. Ela tem zero de personalidade, ela não faz nada o filme todo, não tem nem o que falar dela aqui. Então é muito triste esses dois personagens serem o foco da parada, quando esse é um filme que os dois são os mais sem graças. Todos os personagens secundários são muito mais legais. A começar pelo Red, né, que eu acho que é o verdadeiro protagonista desse troço. Como eu disse, é pra ele ser meio que um equivalente do que o Tommy Jarvis foi no filme 4, que ele é uma criança ousada, brincalhona, que não tem medo de nada, que prega peça nas pessoas. Ele tem uma família ali na trama também, que faz a gente se importar mais com ele. E o irmão dele é um personagem muito bom também, é o Demon, que é um cara que eu queria que tivesse mais destaque, né, que ele tem esse apelido macabro, tem essa trama de que o avô tá relutante de deixar o Red ver o irmão dele, e ele é um cara que viaja por aí, nunca para no mesmo lugar, um maluco vivido. Então, sei lá, cara, podia ter um pouco mais da história dele ali, de por que ele é tão mal visto pelo avô. Mas é claro que ele só tem uma cena e morre sem fazer nada. Esse é um grande problema desse filme. O único personagem que realmente é aproveitado aqui é o Red mesmo, porque ele sobrevive e ele é o que mais luta contra o assassino no final, porque o moleque tem que fazer tudo. Eu acho que até a temática geral de Pinehurst não é muito aproveitada, né? Porque são jovens problemáticos que estão ali, mas o filme nunca entra no problema deles. A gente nunca vê nenhum tratamento acontecendo, não tem uma sessão de terapia, não tem uma psiquiatria, não tem uma psicologia, não tem nada. A gente só vê a galera fazendo trabalho braçal pra casa. Até o dono do lugar, né, que é esse cara chamado Matt, que é o doutor, psiquiatra, que manda em tudo, é um personagem que podia ser melhor aproveitado, porque ele é uma figura de autoridade que não é vilanesca, como geralmente acontece nesses filmes, então poderia ser uma dinâmica diferente, né, se alguém chega pra ele falando que viu um assassino ou alguma coisa assim. Mas o filme nunca aproveita isso, e nunca aproveita o cara como uma figura de autoridade, pra falar a verdade, né? Ele parece que tá fazendo um péssimo trabalho nesse lugar. É só olhar pro Tommy Jarvis, cara. O maluco chega lá e tá obviamente perturbado, não fala com ninguém, tá doidaço, e a solução que eles dão são tipo, vai dar um passeio com a galera pra espairecer, esquecer os problemas. Deixam o Tommy Jarvis sem supervisão depois que eles saem com ele do lugar. Sério, é terrível. Os jovens que moram nesse lugar são todos muito estereótipos e todos eles estão internados ali nesse reformatório, né? Como eu disse, o filme nunca dá uma justificativa pra alguns deles estarem lá. Em alguns é óbvio que tem algum distúrbio, outros não. Mas no geral, eles só parecem ser qualquer jovem de filme do Sexta-feira 13 normal. Mas eu gosto que as atuações desses jovens todas são muito exageradas. Não só as atuações, mas as caracterizações em si. Tem o menino nerd que fala tudo gaguejando, e aí tem a menina ruiva, que é a menos caracterizada, só parece qualquer garota de filme de terror. Tem uma cena no final que ela tem mais desenvolvimento, que o nerd pede pra ficar com ela e ela só ri da cara dele. Mas aí depois a gente vê ela deitando numa cama cheia de bichinho de pelúcia, então parece que a caracterização dela é que ela é meio infantil, meio criançona ali. Só que ao mesmo tempo isso é meio bizarro, porque na mesma cena o filme tá colocando ela pelada pra gente. Então isso só me parece meio errado, sabe? Mas eu acho que ninguém pensou duas vezes antes de fazer nada nesse filme. Daí tem a garota gótica que tá sempre de maquiagem, de fone de ouvido, que não presta muita atenção no que ela tá fazendo. Tem o casal que é o cara babaca e a garota transona, que eles são bem qualquer casal de filme de terror. Tem o menino gordo que anda por aí cheio de chocolate em todos os bolsos da roupa dele, que é muito estúpido. E tem o cara boladão no começo que tem problemas de raiva óbvios ali. Esse cara, nas poucas cenas que ele tem, é tão curto e grosso que eu acho engraçado demais. E eu acho bizarro que o cara, obviamente, é um maluco com problema de raiva e a galera do reformatório acha legal dar um machado pra ele. Quer dizer, já tá meio errado dar qualquer arma branca ou objeto pontiagudo pra um monte de jovem problemático ali, né? Mas eles vão lá e dão um machado pra esse cara cortar a lenha e um surto de raiva, ele mata o amigo gordo com um machado. E curiosamente, depois desse preparo todo pra ele, ele só é colocado num carro pra polícia e nunca mais aparece no filme. É um dos raros casos de cara que sobreviveu a um filme do Sexta-feira 13. Mas o pior de tudo é que esses jovens, apesar de estereótipos, nem são os mais caricatos do filme. O filme tem uma morte a cada 8 minutos, né? Então o tempo todo tem que aparecer mais personagem que tá lá só pra morrer, que tem um mínimo de caracterização possível só pra ter uma cena memorável. Tem os vizinhos caipiras que parecem que saíram de um filme do John Waters, até a trama dele
deles, que eles odeiam a galera do reformatório e querem fechar o lugar. Parece ser o tipo de trama de conflito que tem nos filmes do John Waters. Mas essa trama deles também não é muito relevante, né? Porque não é um conflito que escala e que gera problema pros protagonistas em qualquer momento. Até porque quase não tem protagonista aqui, né? E daí esses dois vizinhos acabam servindo só de figura cômica, né? Que se para pra pensar, os dois até que tão bem em fazer uma coisa muito caricata, principalmente a mãe. Cara, essa mulher é uma das melhores coisas desse filme. Ela só não tem nenhuma paciência, ela tá sempre mandando todo mundo tomar no cu e calar a boca, inclusive o filho dela. Daí tem os personagens completamente aleatórios, tipo o cara que aparece na fazenda deles pra pedir emprego, e aí 2 cenas depois ele vai ver os jovens transar no meio do mato e é esfaqueado pelo assassino. É um personagem que é um cara suspeito, talvez ele seja o assassino ali, o filme deve estar indicando isso pra gente, mas aí ele morre logo depois e não serve pra nada. Mas a cena pelo menos é legal, né, que tem um ponto de vista do meio do mato, vendo os jovens transando ali, e a gente acha que é o assassino, e aí revela que é esse cara. Aí a gente deixa a guarda baixa, pra logo depois esse cara ser assassinado pelo assassino. Tem os dois malucos que estão caracterizados igual o personagem de filme dos anos 50, com o topete e jaqueta de couro, consertando o carro, que é completamente aleatório. E é uma cena muito engraçada também, porque são dois personagens muito exaltados tentando consertar aquele carro ali antes do Jason matar eles. Tem muito personagem aleatório nesse filme. A maioria deles é isso, só aparece por 2 cenas, tem uma fala ou uma ação memorável e morre imediatamente. E aí acaba que a gente tem esses momentos absurdos e muito trash de personagem ali. O motorista do transporte que vai buscar a namorada dele no fast food e ele chega com um carro anos 70, dando várias voltas no estacionamento sem motivo nenhum, e depois ele estaciona o carro e começa a cheirar cocaína, que é uma parada que cai muito pro exploitation anos 70 no geral, essa cena, todo o visual dela como um todo. Aí tem a garota gótica, que tem uma cena inteira dela dançando igual um robô. Tem a cena bizarra do irmão do Red cagando enquanto a namorada dele tá do lado de fora e os dois estão cantando juntos. Tipo, que porra é essa, cara? Mas só o fato de ter essas cenas bizarras no filme já significa que todos esses personagens são mais legais e têm mais personalidade do que o Tommy Jarvis constipado ali, que é pra ser o personagem mais importante do filme que não faz nada. E o design do filme acaba sendo meio meme também, se você parar pra prestar atenção. Eu até gosto do reformatório, acho um bom ambiente, tem cenários legais ali, mas eu acho muito engraçado como de todo esse lugar, o quarto da gótica é o que tem o visual mais ridiculamente detalhado, mais do que todo o resto da casa. O pessoal do direção de arte achou que realmente esse era o ambiente mais importante do filme, que aparece só em uma cena. E tem essas coisas rolando no fundo do filme direto que eu acho meio engraçadas, tipo, uma cena que o xerife tá conversando lá com o líder do Pinehurst e o Tommy Jarvis tá atrás, meio que escondido atrás de uma pilastra, porque ele tá meio bolado, só que é meio ridículo esse visual, fica parecendo meio perna longa atrás da árvore, sabe? Mas o meu preferido é que no escritório do Dr. Matt lá, no fundo, no quadro de avisos, sem explicação nenhuma, tem a foto de uma morsa. Ok, então tem isso, né? Senhor Presa apareceu no filme. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu, hein? A direção desse filme é uma direção bem típica de filmes do Sexta-feira 13, o que significa que tem 2 coisas principais aqui, né, que são as cenas de morte e a enrolação que eles fazem pra ganhar tempo de tela. Nos outros filmes era mais óbvio, né, que tinha aqueles planos enormes de gente entrando de carro, indo embora. Nesse daqui é um pouco mais disfarçado, mas ainda acho que tem muita enrolação, em questão de cenas que demoram muito pra acontecer. E em questão de cena de morte, eu acho que esse talvez seja o maior problema desse filme, porque como ele foi muito cortado, acaba que a gente nem tem muito efeito direito aqui rolando. Tem algumas mortes, tipo o cara no carro, né, que tem uma sinalizador enfiado na boca, que a gente vê brevemente ali um efeito prático, uma boca falsa, é só uma pequena prévia do que aquela cena poderia ter sido se não tivesse sido cortada. Acho que o efeito mais interessante que aparece aqui nesse filme no geral, que ainda tá nessa versão final, é a morte mais memorável pra mim, que o assassino só esmaga a cabeça do moleque apertando ela com uma cinta de couro numa árvore. E aí a gente vê a parada entrando na cara dele assim pelos olhos, que é realmente bem grotesco. Mas a maioria das cenas de morte acaba sendo feita pelo corte ali, ou pelo enquadramento, sem mostrar muita coisa. A gente tem ponto de vista, tanto do assassino quanto da vítima. A gente tem muito personagem que morre off-câmera nesse filme, que a gente não vê o que acontece. De certa forma, eu acho que tem até uma criatividade ali de como os caras vão conseguir fazer essas cenas de morte de um jeito que passe legal a ideia, mas sem mostrar muita coisa. Tem a cena de morte da tesoura,
tesoura, que a gente vê pelo ponto de vista da garota, a tesoura descendo nela. Tem a mulher que toma um cutelo na cara, que é tudo no ponto de vista dela, com o cutelo meio que atingindo a câmera e o sangue espirrando ali na lente. Isso eu acho legal, tem um visual interessante ali. Mas às vezes é meio decepcionante, né? Pô, a morte da menina ruiva é a mesma morte que já foi feita 2 vezes na franquia. Mesmo efeito do Kevin Bacon, ela tá na cama e enfia uma machete por debaixo do colchão. Só que aqui a gente só vê a machete entrando no colchão sem nada, porque se tivesse algum efeito ali do corpo dela com a machete aparecendo, foi censurado e não tá no filme. Eu acho que por conta disso tem muita cena que parece que tá faltando aqui. Personagens que são importantes no começo, tipo o Matt e o vô do Red, eles só desaparecem do filme, cara. O que acontece é que os personagens só aparecem e falam: ah, o Matt foi na floresta procurar tal pessoa e não voltou mais. Sendo que esse é o tipo de cena que a gente tinha que ver, né? O cara andando pela floresta com o assassino observando ele, pra pelo menos dar alguma finalidade ali pro personagem. E não só ele ficar 40 minutos de filme sem aparecer, pra depois encontrarem o corpo dele pendurado numa árvore. E acaba que isso acontece tanto nesse filme, que muitas vezes quando os personagens encontram um corpo, você só pensa: ah é, tinha esse cara. Ou então, pera, quem é esse maluco? Talvez isso tudo fosse calculado, eles só fizessem essa galera sumir do filme pra gente suspeitar que eles sejam o assassino, mas eu não acho que isso funciona também. Daí acho que tem um grande problema aqui desse filme, né? Que eu acho que ele tá preso entre ser um slasher desses da metade dos anos 80, de franquia, que a gente já sabe quem é o assassino, e entre ser um slasher whodunit, né, do começo dos anos 80, que a gente tem que descobrir quem tá por trás da máscara. Ele é filmado como se fosse um whodunit, né? Porque as cenas de morte não só não mostram efeito, como elas também não mostram quem tá matando. O que é muito curioso, né? Porque parece que tá sendo feito pra esconder a identidade do assassino, quando no final ele aparece vestido de Jason de qualquer maneira. A revelação final só acontece quando tiram a máscara dele. Então assim, não faz sentido o vilão do seu filme ser um assassino mascarado, sendo que você não vai mostrar a cara dele o filme todo. Ele ter uma máscara, ainda mais a máscara do Jason, significa que a gente já sabe qual é o visual dele. Não precisa fazer esse drama todo, quando o verdadeiro mistério é quem tá por trás da máscara, né? O visual de Jason novo só vai aparecer mesmo faltando 20 minutos pro filme acabar. É a primeira vez que a gente vê o assassino. E aí é legal porque a gente vê que é o Jason, mas não exatamente. Ele tem umas paradas diferentes ali no visual, né? A cor da máscara, o padrão da máscara é diferente. Então é um visual que quando a gente bate o olho ele já diz o que a gente tem que saber. Não é o Jason, é um cara tentando imitar ele. E daí a gente chega na parte decepcionante do filme. Talvez a galera não tenha odiado o filme pelo assassino não ser o Jason, mas sim pelo assassino ser um cara completamente aleatório. Acontece que ele é esse paramédico chamado Roy. No começo do filme ele tem uma cena, que é quando ele vê o corpo do menino que foi morto a machadada em Pinehurst. E é revelado no final do filme que o moleque é filho dele. Então é isso, é a motivação do personagem. Ele viu o filho morto e aí ele surtou e decidiu matar geral por vingança. E nada nessa trama faz sentido pra mim, porque é uma relação entre personagens ali que é muito tirada do nada, não tem preparo. O que acontece no começo, inclusive, o Joey, o menino que morre, ele diz que é órfão, então ele não sabe quem é o pai dele, mas o paramédico sabe que o moleque é filho dele, mas ele cagava pro moleque. Se ele se importasse tanto com o moleque a ponto de querer vingar a morte dele, tu imagina que ele seria um pai presente de alguma maneira? Não sei, cara, essa vingança toda não faz sentido, até porque ele mata literalmente todo mundo, menos o cara que matou o filho dele, que sobrevive. E eu também não me conformo que no mesmo dia que esse cara morreu, ele já começou a se vestir de Jason pra matar a galera, porque assim, ele confeccionou rápido, né, essa roupa de Jason, essa máscara e tudo mais. Eu imagino que o cara já devia estar com isso planejado, ele já queria matar todo mundo na cidade, tava puto com outra coisa, e aí quando o filho dele morreu, ele só arranjou um motivo. E essa revelação de que o Roy é o assassino acaba sendo meio broxa também, porque ele é um personagem que não tem nada, né? Não faz nada no filme. A primeira vez que eu vi esse filme, inclusive, quando mostra o corpo do cara caído sem a máscara, a minha reação foi: quem é esse cara? Porque, tipo, ele nem teve fala no filme direito, você não lembra que ele existe. E o filme parece que sabe disso, então ele coloca umas ceninhas ali que dão bastante destaque pra ele, mas que ainda assim podem passar despercebidas. Tipo o Roy no começo, quando vê o filho morto, ele meio que dá uma olhada pra câmera e começa a tocar uma música tensa, que é o início ali de um assassino rolando. E daí tem uma outra cena aleatória que ele troca umas palavras com o xerife, que parece que dão no filme só pra gente lembrar que ele tava lá mesmo. Mas enfim, o Roy é um personagem completamente imperceptível no começo, então foda-se que ele é o assassino no final. Talvez se o assassino fosse um personagem com mais destaque, a gente teria gostado mais do Jason novo aqui. Mas tirando isso, eu acho que o roteiro até tem alguns pontinhos legais ali bem preparados, né? Quando o Tommy Jarvis chega em Pinehurst, a primeira coisa que ele vê é o cara bolado dirigindo um trator, e é o trator que o Red mais tarde no filme vai usar pra bater no Roy. O Tommy tem um canivete que é apresentado bem no começo do filme, que ele usa no final pra atacar o Roy também.
Isso, na verdade, só me levanta a pergunta, né? Porque o Roy, nesse filme, ele toma muita porrada antes de morrer. E eu acho que não tem muito motivo pra ele ter toda essa resiliência sobrenatural que o Jason tem aqui, porque ele é só um cara. Mas beleza. O confronto final que acontece, que é o Tommy Jarvis, o Red e a garota sem personalidade lutando contra o Roy, é meio chatinho. No começo, quando começa com um duelo de motosserra contra machete, eu acho maneiro. É a única vez que a menina loura faz alguma coisa no filme. Mas depois, quando o Tommy Jarvis chega pra ajudar, aí, meu irmão, é só sem graça. Igual o Tommy Jarvis é sem graça no filme. A chegada dele não é um momento épico. É só um plano geral com ele entrando no lugar como se ele nem soubesse onde ele tava. Ele não tava esperando encontrar o Jason ali. No final, o Red e o Tommy matam o cara juntos, mas é mais o Red do que o Tommy, né? E aí a gente tem a subtrama do xerife rolando aqui também, que é bem inútil. Tem uma cena enorme dele discutindo com o prefeito da cidade sobre arranjar um culpado. Isso não faz nenhuma diferença pro filme. Só acho engraçado que nessa cena a gente tem uma mitologia ali de Sexta-feira 13 que é ignorada, que o xerife fala que o corpo do Jason foi cremado. Então assim, se esse filme for canônico, me levanta a pergunta: será que o corpo que o Tommy Jarvis reviveu no filme 6, ao invés de ser o Jason original, não era o Roy? E aí, desse ponto pra frente na franquia, a gente na verdade tá vendo o Roy zumbi matando a galera? O Jason Voorhees foi cremado, o Roy não, então eu acho que faz sentido. Então assim, é aquilo, né? Quem tá por trás da máscara faz diferença? Não faz. A gente pode acreditar que é o Roy nos próximos filmes, assassino sobrenatural com máscara de rock, é isso. Outra parada que me irrita no final aqui é que esse filme se recusa a acabar. Ele tem uma porrada de final diferente, porque aí tem o xerife conversando com os personagens, e aí depois tem mais uma cena de sonho, que é exatamente o final do Tommy Jarvis do filme 4, que meio que mostra ele atacando a garota loura, preparando ele como o próximo assassino, pra gente descobrir que isso não aconteceu, foi um pesadelo do Tommy Jarvis. Mas aí o que acontece depois desse pesadelo? Exatamente a mesma deixa, que ele ataca a garota loura e prepara ele como o próximo assassino. Então a mesma cena acontece 2 vezes seguidas, sem motivo. E tem muita coisa bizarra nesse final que é só meio merda, sabe? Tipo, ele abre uma gaveta no hospital e a máscara do Jason tá lá? Isso não é uma evidência? Tipo, não devia estar com a polícia esse negócio? Não faz sentido isso? E o pior é que esse filme ainda teve lucro na bilheteria e os caras tinham planejado seguir com a ideia do Tommy Jarvis assassino daqui pra frente. Mas os fãs odiaram tanto que eles tiveram que mudar o direcionamento da franquia e replanejar a parada. E daí eles trouxeram o Jason de volta à vida, zumbi, com o Jason Vive, né? Que é maravilhoso, meu Sexta-feira 13 preferido. Então, de certa forma, foi bom esse filme ter sido odiado na época, porque tiveram coisas boas tiradas disso, né? Mas revendo hoje, pra mim, ele é uma boa trecheira. É um filme absurdo, com um monte de escolha bizarra que não faz sentido nenhum. Eu diria que ele não é lá muito bom, ele falha muito no que ele se propõe a fazer, né? Que é o mistério, o suspense, a revelação épica no final. Mas é um filme muito divertido pelo absurdo e porque, essencialmente, né, é só mais um filme do Sexta-feira 13 com um assassino mascarado matando jovem. Então se foi isso que você veio ver, você provavelmente vai curtir esse daqui também. Então é isso e... até a próxima. Próxima Sexta-feira 13, sobrou só o Jason vai pro inferno, que eu evitei o máximo possível, mas vai ter que ser ele, né?